Bora lá, fiel, domingo de novidades do Corinthians, que já fechou a contratação de um atacante dependendo apenas da resolução do transfer ban. E vamos ver também a escalação que o Corinthians vai enfrentar o Vasco fora de casa lá em São Januário. Pra não perder o costume, já deixa o palpite do placar do jogo aqui nos comentários, vamos ver se você tá com um pé quente, hein? Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Corinthians. Sem mais enrolação, bora acompanhar as últimas notícias do Timão. Um duelo importante para quem luta, parte de baixo da tabela. Abre o olho! Vamos falar o quê? Vasco recebe o Corinthians em São Januário. Domingo é dia de um clássico tradicional do futebol brasileiro. Vasco e Corinthians se enfrentam em São Januário às 4 da tarde pela 21ª rodada do Brasileirão. O Vasco chega para o confronto na 16ª posição com 19 pontos. Do outro lado, o Corinthians vive situação semelhante. O Timão tem 22 pontos, está em 14º e também luta para se afastar da zona de rebaixamento. No último encontro entre as equipes, os paulistas levaram a melhor, com vitória por 3-0 na Neoquímica Arena. O Vasco vem de derrota para o Juventude por 2-0 no meio da semana. Um balde de água fria para a torcida, que estava empolgada depois da goleada por 6-0 sobre o Santos. O resultado aumentou a pressão sobre o artilheiro Pablo Verratti, que vive seu pior momento com a camisa do Vasco. O argentino não jogou contra o Santos, justamente na melhor atuação do Cruz Maltino no ano. O Verratti, ele fez ótimas partidas, ele é o artilheiro do time. O Corinthians também vem de um resultado negativo. Perdeu para o Bahia por 2-1 em casa no último sábado. Para enfrentar o Vasco, o Timão terá os retornos de Romero, Kaká e Angileri, que cumpriram suspensão diante do Bahia. Por outro lado, o técnico Dorival Júnior tem problemas para escalar o time, já que não pode contar com 2 jogadores titulares. O volante José Martínez se juntou ao peruano André Carrillo no departamento médico após passar por uma cirurgia na mão esquerda. Charles deve ficar com uma das vagas, enquanto Maicon e Breno Bidon disputam a outra. Além disso, Memphis Depay e Yuri Alberto seguem no DM. Para a partida de amanhã, Dorival deve manter os jovens Guinegão e Kaique no ataque. Vitinho, que estreou na rodada passada, ainda está aprimorando a forma física e deve começar no banco de reservas novamente. Mas a urgência e a disponibilidade do atleta que nos fizeram acreditar que seria importante tê-lo como foi. O Vitinho, com pouco tempo, ele conseguiu criar algumas boas oportunidades e não fomos felizes nas finalizações. E quando a bola rolar, a Fiel já sabe quem deve estar em campo. O Corinthians deve ir para o jogo com a seguinte escalação. No gol, Hugo Souza, seguro, firme, pronto para segurar as investidas do adversário. Na lateral direita, a velocidade de Mateuzinho, apoiando o ataque e fechando bem os espaços. Na zaga, a firmeza de André Ramalho e Gustavo Henrique, dupla que promete dar mais consistência defensiva. À frente deles, o primeiro volante Ranielli, o motorzinho da marcação e da transição. No meio de campo, a juventude de Breno Bidon ao lado da força de Charles, para dar equilíbrio e intensidade. Mais à frente, o maestro Rodrigo Garro, que com sua visão de jogo e qualidade na bola parada, pode ser o diferencial da partida. E no ataque, a ousadia de Guinegão e a velocidade de Vitinho, que prometem ser as setas desse time em busca dos gols. É uma escalação que mistura juventude e experiência, velocidade e qualidade técnica. Um time montado para surpreender o Vasco, apostando na intensidade e na garra que sempre marcaram a história do Corinthians. E em intensidade, o torcedor sabe, não existe jogo fácil no Brasileirão. Mas se tem uma característica que faz o Corinthians ser gigante, é justamente a capacidade de crescer em momentos de pressão. Esse duelo contra o Vasco pode ser o início de uma retomada no campeonato. E é nisso que a Fiel deposita sua confiança. No domingo, São Januário será palco de um grande espetáculo do futebol brasileiro. E o Corinthians, empurrado pela força da sua torcida, mesmo de longe, entra em campo acreditando que pode voltar para São Paulo com um resultado positivo. O Corinthians está acertado, segundo o GE, com um atacante do Boston River. Trata-se de Agustin Anello, de 23 anos, que nasceu nos Estados Unidos, ele nasceu em Miami, mas está jogando no Boston River do Uruguai. E ele fez boa parte da sua carreira na Europa,
em divisões de base e tudo mais. Chegou a participar dessa categoria de base do Barcelona, do Espanhol, entre outros clubes menores. Depois rodou pra caramba na Holanda, em vários países de menor expressão, Estados Unidos também, né? Mas aí agora estava no Boston River do Uruguai. Assim, tudo por conta dos valores envolvidos, né? Seriam valores ínfimos em se tratando de um clube do tamanho do Corinthians e é por isso que tem essa possibilidade, porque, cara, eu olhei alguns lances dele, eu confesso que eu não conhecia. Ele é mais um segundo atacante, ele não é necessariamente um ponta, ele é destro que joga pelo lado esquerdo. Pode jogar de 9 saindo da área, pode ser um segundo atacante, um cara atrás do centroavante, seja no bico da área, seja um pouco mais atrás. Gosta de, às vezes, sair para o lado exatamente para cortar e fazer um arremate. Mas, assim, não vi absolutamente nada demais. Eu sei que é uma amostragem muito pequena e a carreira dele também não indica. Ele é jovem, isso é bom, mas, sei lá, eu tenho muito medo de um novo Héctor Hernandes, né? Chegar aqui, não, beleza, vamos lá e tal, e aí, não, putz, deixa treinando separado. Acho que não faz muito sentido. Mas eu também não posso julgar, porque o Corinthians não tem saída nesse momento. Inclusive, nem poderá contratar se o Transferban não for derrubado. É que a tendência é que seja derrubado no início da semana, tem a eleição, tem muita coisa que vai movimentar, e aí o Corinthians, que já tem um acerto encaminhado com o jogador, né, apenas finaliza os trâmites para que ele jogue até o dia 2 de setembro. O Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, chegou a dizer que tem mais um, que é um brasileiro que joga fora do país, mas ele não soube especificar né, qual a posição, mas, segundo ele, além do Agostinho Anello, tem também um brasileiro que joga fora do país. O Corinthians está se mexendo, que precisa, né? E aí, assim que o Transferban foi derrubado, vai lá e consegue efetivar as contratações. Então, vamos ter que aguardar. Repito, não vi nada demais, mas aparentemente, né, o Corinthians precisa trabalhar com ausências, seja do Yuri, seja do Memphis, e é bom você ter uma reposição ali, ou até mesmo, né, uma parceria ali, um 12º jogador. É um nome que surgiu na pauta para reforçar o Corinthians, mais um atacante porque precisa, mas o Corinthians estaria de olho em outras posições carentes também. Então, vamos lá. Vamos ver o que nos aguarda esses dias derradeiros da janela. Se a tela fechar, a gente consegue ver movimentações importantes no mercado alvinegro. Necessidade extrema de vencer o Vasco da Gama e a tabela ajudou, né? A rodada ajudou, porque o Inter e o Grêmio, por exemplo, né? Minha rapaziada lá do Sul, que estão ali com 24 pontos, estão mais ou menos juntos do Corinthians, os dois tropeçaram. O Inter tem 24, 12º, o Grêmio 24, 13º e o Corinthians 22, 14º. O Corinthians vencendo passa os dois na tabela. Vai a 12ª colocação. E aí depende até do Atlético Mineiro, né? Não passa inclusive o Atlético Mineiro, só que o Atlético ainda tem que jogar na rodada contra o São Paulo nesse domingo. Mas enfim, vai a 25 pontos, cara, já escala a tabela. Claro, é o Vasco, é fora de casa, o Vasco estava embalado pelo 6-0, perdeu para o Juventude no meio da semana, torcida já... E aí, Vasco? Pô, aquele 6-0 lá, mas me ajuda aí. Então, vai ser caldeirão, vai ser pressão, mas a necessidade do Corinthians, ela tá posta, exatamente pela possibilidade boa de você avançar algumas casas, ainda mais em se tratando dos números recentes no Campeonato Brasileiro, né? Uma vitória nos últimos 11 jogos, 6 jogos sem vencer, tá na hora de reagir. Eu sei que é fora de casa, mas acho que o Corinthians tem condições para isso. Jogo contra o Vasco da Gama, nesse domingo, 4 da tarde, com algumas dificuldades ainda, né? Todos aqueles lesionados que vocês já sabem. O Memphis está trabalhando com bola, então pode ser que ele jogue no próximo domingo contra o Palmeiras, no derby, ou, né, nesse jogo de ida pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, no meio da semana, o que eu acho mais difícil até por ser gramado sintético. Então ele deve jogar realmente contra o Palmeiras, mas eu acho que esse jogo é no Allianz também, né? Eu acho que esse jogo é no Allianz, o que indica também... Ah, não, na Neoquímica Arena. Viajei. O primeiro jogo foi no Allianz.
Então, provavelmente o Memphis vai jogar esse jogo contra o Corinthians. O Carrilho só volta ano que vem e o Yuri ainda demanda um tempo aí, né, de recuperação. Com isso, o Kaique e o Guinegão devem manter uma sequência ali no ataque do Corinthians, mesmo que o Dorival tenha retornos importantes para essa partida, né? O Kaká, o Gileri, essa galera tá toda de volta, o próprio Romero, mas eu acho que Kaique e Guinegão, que se portaram bem diante do Bahia, devem começar jogando mais uma vez. E aí você tem aquela estrutura que todo mundo já conhece, né? Hugo Souza, Mateuzinho, Bidu, Gustavo Henrique, André Ramalho, Ranieri, Bidon e Garro, eu imagino. Na verdade são 4, né? Ranieri, Charles, Bidon e Garro. O Rian ali corre por fora e tal. Mas aí tem uma novidade. O menino André Luiz, de 19 anos, volante, foi relacionado e pode fazer a sua estreia pelo profissional. Inclusive, ele agradou a comissão técnica e eles têm uma ideia de que ele tem características semelhantes à do André Carrilho, vejam só. Ele começou no Corinthians, ele está desde os 9 anos de idade lá, como lateral direito, e aí depois foi reconduzido para o meio campo e tudo mais, mas acho que ele não perde aquela característica, né? O Carrilho tem muitas escapadas pelo lado direito, pode ser uma comparação até injusta, né, com o menino, mas é só para ter uma ideia das características dele. E aí, obviamente, né, por conta das dificuldades de elenco, o Dorival está observando alguns meninos da base, está dando mais chances agora nesse momento, né? O Dieguinho, o Kaique, o Guinegão, e agora o André Luiz aí que pode acabar sendo aproveitado aí durante o jogo. Seria bacana se isso acontecesse. Conversar com o Andrei virou obrigação do Corinthians vencer o Vasco mesmo atuando fora de casa, Andrei? Kalinka, vai ser complicado, né? Porque eu fui dar uma olhada aqui para pegar o desempenho tanto do Vasco como mandante quanto do Corinthians como visitante. Vamos lá. O Vasco como mandante, na tabela dos mandantes, está no Z4 dos mandantes, tem só 12 pontos. E o Corinthians dos visitantes também está no Z4, tem só 7 pontos. Tadinha da bola lá em São Januário desse jogo, né? Mas enfim, será de fato um jogo interessante pro Corinthians, porque essa briga do Corinthians ali embaixo, ela vai continuar até o final do campeonato, caso não haja uma virada de chave. No ano passado, a gente teve aquela arrancada do Corinthians, 9 vitórias seguidas, deixou de pensar em rebaixamento, foi pensar em campeonato, em Libertadores, porque chegaram reforços, porque chegaram José Martínez, porque chegou o Depay, porque chegou vários jogadores experientes para fazer a composição desse elenco. Esse ano não vão chegar. O Corinthians, inclusive, está de olho em alguns reforços aí, mas ainda não se livrou do transfer ban, por exemplo, com o Santos Laguna do Félix Torres. Então vai ter que se virar com quem tem dentro do elenco. E aí o torcedor corintiano que tá me ouvindo começa a ter calafrios, porque o José Martínez não joga, o Carrilho não joga, aí a gente tem que olhar pro banco e tem um Maicon, tem um Rian, são os jogadores que já tiveram no time titular do Corinthians, mas nunca com uma sequência muito grande, porque os treinadores que passaram por lá não confiavam nesses jogadores. Então agora, esses jogadores é quem vão ter que resolver. Um grande exemplo disso é o ataque do time do Corinthians, que vai de novo com os moleques da base, com o Guinegão. Então assim, essa montagem para esse ano de 2025 foi muito errada da diretoria do Augusto, que não tá mais, e do agora Osmar Stabile, que tá como interino, e também tem coisa de política também no ano do Corinthians. Então assim, cara, são muitos desfalques para um time que não consegue dar uma opção muito grande aí pro seu treinador. O Dorival, entrevista sim, entrevista também, fala de reforços, inclusive fala da época que ele foi contratado, foi prometido para ele, né, novos jogadores para compor esse elenco, e ainda não chegaram. Chegou o Vitinho, que não tá 100% fisicamente, inclusive precisou jogar mesmo não estando 100% fisicamente na semana passada. Vai ser difícil, o corintiano tem que se preparar para o Campeonato Brasileiro, enquanto que nas Copas tá indo legal, mas o campeonato vai ser essa briga contra o rebaixamento sim, viu, Cá? O André tocou no assunto político ali, claro, atrapalha o clube também. A gente sabe que isso respinga dentro de campo. Na segunda-feira tem votação para a presidência do Corinthians. Gente, é a segunda votação em 2 anos. É inacreditável, né? É uma loucura isso. Mas enfim, o Corinthians está passando por todo esse momento turbulento, que não é de hoje. É um ano turbulento do Corinthians, vamos ver o que acontece. Andrei, mais uma vez, licença. Bora lá, fiel, se você chegou até aqui, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, eu trago notícias do Corinthians aqui todos os dias pra te atualizar. Se tiver o botãozinho de hypar o vídeo, clique em hypar aí também, assim você nos ajuda demais. Vamos lá, deixa o palpite do placar aí, quanto que o Corinthians vai ganhar do Vasco hoje lá em São Januário? Comenta aí, vamos ver se você tá com o pé quente, hein? Dá sorte pro Coringão. O Corinthians que se movimenta no mercado, independente da questão do transfer ban, né? O jovem aí não tem muito nome, mas é uma aposta. O jogador jovem, né? Acredito ser muito bom aí pro elenco do Corinthians trazer jogador com planejamento. Quem sabe ele evolua, enfim, tem idade, né? Para crescer dentro do Corinthians.
A questão do transfer ban precisa resolver o quanto antes. Você acredita que o Corinthians deveria resolver essa questão do transfer ban, priorizar isso antes de visar contratações, antes de visar, né, coisas no mercado? Eu acredito que seria o mais inteligente, até porque fechar a janela, velho, aí não contrata, aí fica aquele, vocês não podem contratar, aí tem que ficar aguentando, né, a mídia, todo mundo falando aí do Corinthians em relação a essas questões e problemas políticos. O Corinthians precisa priorizar, resolver essa questão do transfer ban rápido. Mas aí tem que só começar atrás de reforços? Não, só não vazar, né, porque o GE vazou. Né, e o GE e o Corinthians, né, tem muito próximo, né? O GE sempre vaza as coisas do Corinthians com antecedência. Então é só não vazar, cara. Antes da negociação, negocia com o Messi se vocês quiserem, mas é só não vazar antes. Mas é isso, pessoal, vamos lá. Hoje o bem vai vencer o mal, o Corinthians vai ganhar fora de casa, precisa somar no Campeonato Brasileiro. Então bora que bora, vamos lá. Hoje tem pós-jogo aqui no canal, tudo sobre o jogo do Corinthians e Vasco, beleza? Curta aí, se inscreva, logo eu volto com mais notícias. Que Deus abençoe sua vida, bom domingo. Valeu!